Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo do Livro da Esperança. Esse é um livro do Chico, né? Psicografia do Chico e Emmanuel, o item 57, Para e Pensa, do Livro da Esperança. O item, ele começa com uma passagem lá de Lucas, no capítulo 12, o versículo 48, que diz assim: E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Essa é uma passagem dentro da parábola do servo vigilante, que lá, né, dentro dessa parábola tem uma fala de Jesus que é a seguinte: Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Ou seja, o que Jesus quis dizer quando ele diz que bem-aventurado é o servo que está vigiando quando o Senhor chegar? Ele está nos chamando, né, nos estimulando a estarmos sempre vigilantes, né, sempre comprometidos com o nosso trabalho no bem, essa autoiluminação e essa vigilância. E no finalzinho dessa parábola vem essa passagem que é, né, que a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, para lembrar da gente das nossas responsabilidades, né? Porque quanto mais contato a gente vai tendo com os ensinamentos de Jesus, os exemplos, mais a gente vai aprendendo e entendendo qual deve ser a nossa postura perante a vida, né? Os seus ensinamentos de amor, de respeito, de fraternidade, ele vai chegando cada vez mais próximo de nós. E quanto mais a gente sabe, mais a gente se torna responsável pelas nossas ações, né? E a gente, ainda em contato com a doutrina espírita, é, que é uma doutrina que nos esclarece tanto, que nos consola tanto, também aumenta essa nossa responsabilidade perante a Deus, né? A nossa consciência, ela cada vez está mais abastecida, né, do que é o bem, do que é o mal. Então, ela nos cobra esse bem proceder em relação às diversas ações que a gente vai encontrando na nossa caminhada, né, aqui na Terra. Então, uma vez que nós estamos cada vez mais esclarecidos e mais consolados, é importante nós termos essa ciência, essa noção de que nós seremos também chamados à responsabilidade. Muitas vezes aqui na Terra, a gente acaba não entendendo isso, ou não entendendo na questão prática, que isso realmente acontece, né? A gente vê, por exemplo, que uma pessoa que estuda mais, né, que tem um ensino superior, por exemplo, quando ela comete um crime, ela vai para uma cela especial. E aquele mais ignorante, que menos teve acesso aos estudos, por exemplo, ele tem como destino uma cela comum. E já o que Jesus traz para a gente é que na lei divina é o contrário, né? Quanto mais a gente tem aprendizado, quanto mais informações, quanto mais conhecimento chega até nós, mais responsabilidade nós temos perante nossas ações. E aí tem também, no começo da lição, um item, uma passagem lá do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo do muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí o item 12 fala assim: o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. E isso a gente tem que se policiar muito, né? A gente tem que ser muito vigilante, porque quando a gente está lá numa palestra, participando de um estudo, aí, e chega uma lição, né? A gente está ali discutindo, tendo contato com o ensinamento de Jesus, com o exemplo dele, a gente logo lembra de algum parente, de algum amigo, e fala, oh, tal pessoa tinha que estar aqui para escutar isso, né?
ou mesmo no Evangelho no Lar, muitas vezes nós temos que nos policiar para, durante o estudo, não falar, né? Oh, isso aqui é para você, lembra do que você fez, né? E aí Kardec vem trazendo essa passagem para nos alertar, né? Para nos trazer a questão da vigilância, de que todo o contato que a gente tem com os ensinamentos de Jesus ou com os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, nós temos que primeiro trazer para dentro do nosso coração, né? Para a reflexão das nossas ações. Lá em Mateus, Jesus não fala que a gente vê o cisco, o argueiro no olho do irmão, mas não vê a trave no nosso. Então, é sobre isso, né? Nós estarmos atentos às nossas necessidades e nós buscarmos a nossa reforma íntima, né? Eu falo muito que o nosso caminho evolutivo a gente faz rodeado de irmãos, de amigos, de pessoas, irmãos que vão caminhando com a gente, só que a reforma, a mudança, ela é interior, né? E ela é individual, cada um precisa fazer a sua mudança, claro, apoiado e auxiliando os irmãos do caminho, só que essa mudança ela é individual, ela diz respeito a cada um. Então, nós, quando temos acesso a esses ensinamentos, a esses esclarecimentos que a doutrina nos traz e que Jesus nos trouxe no seu Evangelho, o primeiro passo é olhar para a gente, é buscar dentro de nós onde nós estamos errando, onde nós podemos melhorarmos, o que nós podemos fazer de diferente para que a gente consiga continuar marchando na nossa evolução, continuemos seguindo no caminho do bem, auxiliando aqueles que passam pela nossa vida, colocando o bem, a indulgência e o perdão em prática, né? A caridade, que é esse amor em ação, né? Então, são muitas oportunidades que vão aparecendo, mas que muitas vezes a gente acaba olhando para o vizinho para falar que ele precisa mudar, e quando, na verdade, nós devemos ser a mudança, né? Que nós queremos ver nos outros, para uma sociedade, uma humanidade melhor, a mudança ela começa por dentro, né? Por nós mesmos. Se a perturbação, por ventania gritante, ruge à porta, não te entregue aos pensamentos desordenados, que aflições e temores se surgirão à alma. Para e pensa. E aí, você viu, eu grifei esse conselho, né, que vem no imperativo do Emmanuel, falando para e pensa. E por que a gente precisa, muitas vezes, dessa pausa? Essa pausa positiva, né? Se afastar um pouco dessas perturbações por um momento, para que a gente busque esse reequilíbrio das nossas emoções, do nosso pensamento, porque se a gente não para e pensa, a gente passa simplesmente a reagir às situações. Então, as situações acontecem e a gente reage, como um animal, né? A gente perde essa capacidade que a gente tem de análise, de reflexão, de entendimento dos ensinamentos de Jesus e dos seus exemplos. Então, a gente, no nosso dia a dia, nos nossos estudos, a gente está em contato com noção de amor, noção de perdão, noção da fraternidade. Só que nesses momentos de perturbação, ele ainda coloca assim, né? Ventania gritante que ruge a porta, né? Os pensamentos desordenados. Se a gente não para, se afasta um pouquinho dessa situação e pratica a reflexão, e esse para, pensa, às vezes é rapidinho, né? Porque tem situações que exigem da gente uma resposta mais rápida. Mas a gente não pode ser de bate-pronto. A gente precisa se policiar para que nós tenhamos esse momento de reflexão, para que nós não tomemos ações que ali pouco na frente a gente vai se arrepender. Quantos dos problemas que a gente vê acontecendo
não acontecem por decisões tomadas precipitadamente, onde as pessoas se deixam levar por essa emoção perturbada e acaba perdendo um pouco essa capacidade do julgamento, né, de tomar a melhor decisão. E a gente sabe que aqui na Terra, enquanto encarnados, essas decisões erradas podem levar a nós, por exemplo, a uma prisão por um crime cometido, mas a gente, com a doutrina espírita, a gente entende que os desdobramentos dessas nossas ações, que muitas vezes podem, aos olhos do homem, nem ser crime, né? Eles têm a sua continuidade ou seu reflexo no nosso campo espiritual, na nossa vida espiritual. E muitas vezes essas teias, né, essas relações mal resolvidas por situações que acontecem em meio à perturbação dos nossos pensamentos, elas vão se estender por muitos e muitos anos, trazendo, por conta da lei, né, da causa e efeito, muito sofrimento ou muitas situações difíceis que a gente vai enfrentar lá na frente por não ter parado e pensado. Então, Jesus trouxe para a gente muitas possibilidades, né, de pensamento, de exemplos, para que nós nos tornemos pessoas melhores e que nós sejamos capazes de tomar melhores decisões. Mas que para isso aconteça, nós precisamos parar, serenar nosso coração, serenar nosso pensamento, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Lá no livro Renúncia, a Alcione, ela fala que é, quando a gente está em contato com os ensinamentos de Jesus, a gente segue algumas etapas, né? Primeiro a gente conhece os seus ensinamentos, depois a gente vai refletir sobre eles, depois a gente passa a sentir aqueles ensinamentos e, por fim, a gente passa a viver. Então, é uma caminhada, né? E nessa caminhada, a gente vai ganhando maturidade espiritual, a gente vai ganhando maturidade também de raciocínio, e isso vai nos auxiliando a cada vez mais tomar as melhores decisões e fazer o mais correto, seguir pelo caminho do bem. Mas, nesse momento, que a gente ainda está nessa caminhada, no comecinho, a gente precisa parar e pensar. Escorregaste no erro, experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Então, quantas vezes a gente não escorrega no erro, né? E a gente, uma vez, quanto mais esclarecido a gente vai estando, né? Mais contato a gente vai tendo, mais noção do bem e do mal a gente vai tendo, do erro e do acerto. Então, se muitas vezes a gente erra, a gente acaba sentindo essa inquietação por conta do erro cometido, né? E muitas vezes a gente acaba tendo essa sensação de imobilizado, né? E achando que não tem esperança, que não há como resolver aquela falta. E aí a gente precisa o quê? Parar e pensar, acerena o coração e continua. E quando a gente para e faz esse exercício de parar e acerenar nossos corações, a gente se torna mais receptivo também ao auxílio dos amigos espirituais, né? Eles vão conseguir estar mais próximo de nós para nos ajudar a lembrar dos ensinamentos da indulgência, né? Porque a gente muitas vezes precisa de indulgência para com nós mesmos, né? Entender que a gente erra, buscar pensar o que eu podia fazer diferente, né? Por que aquilo aconteceu? Se eu deixei o meu egoísmo, o meu orgulho tomar conta. Então, a importância nesses momentos que a gente percebe que a gente errou e que isso causa essa perturbação interna por conta do erro, que a gente pare e pense, para que a gente mude a nossa frequência mental, né, para uma frequência onde nós estejamos mais próximos dessa
dessa boa influência dos amigos espirituais que querem o nosso bem, entendem as nossas imperfeições e trabalham conosco, uma vez que a gente abra esse campo de influência deles, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Então, quantas vezes isso não acontece também, né? Que a gente acaba escutando essas vozes que nos chamam para as ilusões, né? E acabamos tomando o caminho errado. E aí, uma vez tomado o caminho errado, a gente também acha que agora a gente está indo para o abismo, né? Que não há a esperança no retorno. E aí, de novo, né? Sempre o conselho que é o título da nossa lição. Para e pensa, porque tem possibilidades. Aí ele fala assim, ó, superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguiolhado num teste de competência, para a qual se encontra ainda imaturo. Quem nunca, né? Deixa se levar pelo orgulho, pela vaidade e acaba assumindo algum compromisso que talvez não estaria pronto ainda, né? Não era o momento. E, e aí, uma vez percebendo essa falta de preparo ou essa imaturidade, a pessoa se vê numa situação difícil e que muitas vezes acaba fazendo com que colha dificuldades e problemas, né? E aí mesmo nesses momentos que a gente pare e pense, né? Como eu posso fazer de melhor e o que eu posso fazer de melhor? E muitas vezes vai ser dar um passo atrás, né? Voltar e entender que eu realmente não estava preparado, acabei tomando a decisão errada, mas vou buscar me melhorar e me tornar mais pronto, né? Para quando essa oportunidade ou quando esse compromisso aparecer novamente. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assentando baterias contra a lógica, até depreciarem o culto à sinceridade e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Então, a gente também muitas vezes encontra pessoas no nosso caminho que, ao invés de nos incentivar, motivar a seguir em frente, a tomar as melhores decisões, acabam se tornando, na verdade, é, empecilhos, né? Ou pessoas que ele coloca aqui, né, assentando baterias contra a lógica, né, que se assentando é como apontando artilharia, né, nos colocando para trás e dificultando o nosso caminho. E isso, muitas vezes, a gente ainda por estar nessa compreensão de conhecer, refletir, sentir e lá na frente conseguir viver os ensinamentos de Cristo, a gente acaba deixando com que o nosso coração aceite a raiva, a mágoa, a falta de paciência, né? De tolerância com esse irmão que está nesse momento sendo um empecilho para nós, mas uma vez mais nós parando para pensar e refletir, a gente vai lembrar dos ensinamentos de Jesus em relação à necessidade da fraternidade, né? A necessidade de não julgarmos, de entendermos, buscar trabalhar a indulgência em nós, porque a gente vai ver que a gente também não é perfeito e que muitas vezes nós fomos esse empecilho na vida de outras pessoas. Então, todo esse caminho é um caminho de amadurecimento, um caminho de entendimento das lições do Cristo e que a gente vai colocando em prática pouco a pouco, conforme a nossa evolução. Porque é certo que nós todos vamos caminhar rumo à perfeição.
a perfeição a que Deus destinou a cada um de nós. Então, isso é certo. Eu olhar lá para frente e conseguir enxergar isso. E isso me fortalece para que eu consiga ir passo a passo pelo caminho que a gente vai ter que passar. Essa perfeição a que Deus destina a cada um de nós, ela não é dada, né? Ela é conquistada. Nós todos temos esse potencial, mas ela vai sendo conquistada dia após dia, pelas nossas lutas, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, pela nossa vigilância, quando a gente se coloca no trabalho do bem, quando a gente se coloca disposto a viver cada dia mais próximo do exemplo de Jesus. Hoje eu ainda erro, hoje eu ainda não sei o que é amar direito, não sei o que é perdoar, mas estou buscando aprender, entendeu? E aí, dia após dia, a gente vai colocando isso em prática. E aí, nesse exercício dessa jornada, essa necessidade da gente parar e pensar. Sofreste perdas consideráveis e guarda o espírito afeição de barco à deriva. Quantos de nós, né? A gente, no decorrer da nossa encarnação, a gente enfrenta essas perdas, né, consideráveis. E aí são diferentes perdas, né? A perda, né, que a gente sabe da desencarnação, que ela é que apesar dela ser temporária, ela não deixa de ser difícil, né? Da gente vivenciar ela e passar pela perda. A gente não pode ter a ilusão de que por sermos espíritas, a gente não sente a perda de ninguém, que é muito fácil lidar com a desencarnação. Com certeza, a doutrina é um apoio muito grande para a gente nesses momentos, né? Porque ela traz esperança, ela nos explica muito da dinâmica da vida, ela nos traz a fé da continuidade da vida e nos ajuda a entender um pouco do porquê das coisas, né? Mas a gente sofre, né? É difícil passar por essas perdas. Então, são essas perdas dos entes queridos, mas também são outras perdas que acontecem na nossa vida e que a gente pode se sentir esse barco à deriva, né? Achar que a gente está sem rumo, achar que a gente está sozinho e que não tem um apoio alguém olhando por nós. E aí a gente sabe, né, que lá no livro dos Espíritos a gente pergunta, né, tem uma questão que pergunta sobre os nossos anjos da guarda, os gênios que velam por nós, os espíritos familiares, e aí os espíritos nos falam, né, que ninguém está desamparado. Todo mundo é cuidado e olhado e observado, né, no seu caminhar, para que sempre que possível, sempre que não seja, seja possível que nós aceitemos, né, porque muitas vezes depende de nós abrirmos os nossos sentidos para esses amigos que nos auxiliam, eles estão ali. Então a gente nunca está à deriva. Só que para que a gente consiga ver, enxergar isso no momento de perda, no momento de dificuldade, a gente também precisa parar muitas vezes, se afastar um pouquinho dessa perturbação, para que a gente possa refletir, relembrar essas lições, ou pelo menos conseguir abrir os nossos ouvidos, até os amigos encarnados mesmos, né, que a gente sabe que são muito importantes e que nos auxiliam em vários momentos da vida. Mas para que a gente consiga fazer isso, é essa necessidade de parar, se distanciar um pouquinho da perturbação e ter o momento de pensar, de refletir, de relembrar algumas coisas para poder seguir em frente. Ele fala assim: distorceste o raciocínio sob o efeito de palavras loucas desfechadas no ambiente em que vives, e cambaleias, qual se tivesses o ânimo ferroado por dado de fogo e fel. Então, quantas vezes, né, a gente não passa por esses momentos que a gente acaba se deixando levar pela raiva, acaba se deixando se perturbar esse nosso campo mental, né, esse nosso
templo íntimo que acaba sendo invadido por esses sentimentos que ainda existem em nós, e a gente acaba tendo esse que ele coloca assim, nosso ânimo aferroado, né? Que a gente acaba desanimando, a gente acaba achando que as coisas não vão melhorar, que tal pessoa não vai mudar, que eu não vou conseguir lidar com aquela situação, apesar de todos os ensinamentos, apesar das palestras que eu assisto, dos estudos que eu participo, das leituras que eu faço, eu não vou ser capaz, né? E aí, mais uma vez, que a gente está falando toda hora, né? Para e pensa, que é essa necessidade que a gente precisa ter e esse exercício que a gente precisa incluir no nosso hábito do dia a dia, né? Que é perante essas dificuldades que a gente encontra no nosso caminhar, que a gente tenha essa maturidade de conseguir parar e entendimento, né? Porque às vezes eu ainda não tenho essa maturidade, mas eu entendo que precisa que quando acontecer tal coisa, eu vou parar e vou tentar pensar um pouquinho, eu não vou responder na hora, eu não vou simplesmente reagir, eu vou agir. E para agir, eu preciso organizar meu pensamento, eu preciso organizar as minhas emoções para que eu consiga seguir adiante. E aí ele fala, então, né? Quando acontecer todas essas situações, o que a gente precisa fazer, né? Aí ele fala assim, ó, recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Então, a gente passar por esse momento de pacificação da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções e fazer o reajuste de tudo isso é, faz parte, né, desse momento de retorno a uma situação de maior tranquilidade, de maior equilíbrio, de que ele chama aqui a estrada certa, né? Que a estrada certa acaba sendo tudo isso, né? Quando eu consigo instalar dentro de mim um momento de mais paz, de mais tranquilidade, de equilíbrio, né? Equilíbrio das nossas emoções, dos nossos pensamentos, equilíbrio para que eu possa me ligar a Deus, a um sentimento, uma espiritualidade maior, para que eu possa ser auxiliado. Então, ele fala para a gente recordar, né? Recorda, para a gente ter, para que nós não nos esqueçamos da necessidade de buscar essa tranquilidade e esse rumo correto, a gente vai precisar dessa pacificação e reajustar. E aí ele continua assim, ó, entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. Então, a gente precisa relembrar do nosso dever. Qual que é o nosso dever, né, que nós temos que cumprir? Com o que a gente está comprometido, né? Então, se eu estou lembrando lá que eu preciso ser um servo vigilante, né? Que eu preciso estar vigilante, que eu preciso estar comprometido com o bem, e porque lá ainda no servo vigilante ele fala que não sabe a hora que o Senhor vai chegar. Que hora que o Senhor vai chegar? Será que eles vão avisar? Aí ele ainda fala assim: se a gente soubesse a hora que o ladrão vai chegar na nossa casa, a gente estaria com tudo planejado e preparado, né? Então, a gente não sabe a hora que as coisas vão acontecer. Então, a gente precisa estar ali firme no nosso compromisso, né? Cumprindo o nosso dever. A gente vai ser perfeito? Mais uma vez, não, né? Mas a gente precisa estar com aquele compromisso de tentar sempre estar mais vigilante, buscar estar tentando colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque a gente sabe que não é fácil, né, gente? Se fosse fácil, estava todo o mundo já muito mais evoluído, a gente já estava lá no mundo de regeneração e não tinha problema, não tinha desigualdade, estava tudo mais tranquilo. Mas não é dessa maneira, né? Nós precisamos realmente ir conquistando essas virtudes. E para que isso aconteça, a gente precisa reconhecer os nossos deveres e buscar o compromisso de cumpri-los, né?
Aí ele vai finalizando assim: à vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra ti mesmo, em ti mesmo, e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos no tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendados por nós. Então, gente, é, se a gente, quando a gente percebe que nós estamos num momento de dificuldade, que nós estamos num momento que ele fala de perturbação, quando a gente percebe que nós cometemos um erro, quando a gente consegue compreender que tem pessoas que não estão ao nosso lado na marcha, né, nos motivando, nos incentivando a sermos pessoas melhores, o que a gente precisa fazer? E aí, eu até deixei grifado que ele coloca assim: acende a luz da prece. A gente, dentro do centro espírita, do movimento espírita, a gente acaba comentando bastante sobre a importância da prece, né? A prece, ela tem um poder que a gente ainda não compreende na sua totalidade. Essa possibilidade que ele tem de nos ligar com o mundo maior, de nos tornarmos receptivos ao auxílio do mundo maior e nos conectarmos com eles, né? Porque muitas vezes, como a gente conversou, nesses momentos a gente acaba perdendo a nossa lucidez, né? A gente acaba turvando a nossa vista e perdendo a real compreensão de como sair dessas situações. E aí vem ele falando: acende a luz da prece. Então, a importância da gente praticar a prece, né? E a prece, ela é realmente também um exercício. A gente precisa começar a fazer a prece, ter por hábito fazer a prece. Aí começa, né? Coloca para fazer à noite antes de dormir, coloca ao acordar, vai entendendo que a prece, muito mais do que falar algumas coisas decoradas, é uma conversa, né? É o entendimento íntimo que a gente tem com Deus, mostrando as nossas fragilidades e, ao mesmo tempo, reconhecendo o tamanho e as possibilidades de Deus, né, na nossa vida, de, de fazer com que, muitas vezes, o que a gente acha impossível acontecer. Dele realmente agir em nossas vidas para que a nossa vida seja uma vida melhor, mais equilibrada. Então, não nos esqueçamos desse poder da prece e dessa possibilidade de auxílio que não custa nada, tá aí para todo mundo, em todo momento. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente enfrenta a dificuldade e a gente para um pouquinho e eleva nosso pensamento a Deus, pede auxílio, pede discernimento naquelas situações para tomar as melhores decisões. Então, não esqueçam de acender a luz da prece no dia a dia de vocês, no nosso dia a dia, né? Para que a gente consiga realmente caminhar melhor, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas. Então, a gente precisa parar e pensar, reexaminar, olhar o que as nossas atitudes. Aí lembra, né, que a gente fica olhando muita atitude do outro, mas para e olha também as suas próprias atitudes, reconsidera os problemas, olha eles de outra perspectiva, entende a necessidade de cada irmão, né? De cada pessoa que está ali ao nosso lado, e muitas vezes não é fácil, nem sempre nós não somos os melhores companheiros, e nem muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado praticam isso e colocam toda essa situação que leve em consideração também, né? Nos leve em consideração as nossas dificuldades. Mas aí é aquilo que depois ele vem falando um pouquinho para baixo, que
essas mudanças, elas dependem de nós, né? Não estão ali no exterior. É uma atividade que a gente faz com nós mesmos, que a gente para e vai refletir e vai reexaminar as nossas atitudes, reconsiderar os problemas, e entendendo, né, igual ele fala, que a renovação somente será uma verdadeira renovação para o bem quando a gente mudar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos e vai reajustando tudo. A gente sabe, a gente conversa muito sobre a prece no movimento espírita, dentro das casas e nos encontros, e a gente também conversa bastante sobre o pensamento, né? A importância que tem o pensamento no desenrolar das ações, né, das atividades e do que acaba realmente acontecendo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de prestar atenção nos nossos pensamentos e cultivar os bons pensamentos, apesar das dificuldades, né? Porque se a gente só deixar as dificuldades nortear o rumo do nosso pensamento, a gente acaba dificultando mais a nossa vida, né? E o nosso dia a dia, ele também está cheio de fontes para maus pensamentos, né? Se a gente liga um jornal, se a gente vai olhar uma rede social, o que a gente vê é sempre notícias muito ruins, a gente vê muitas pessoas brigando na internet, deixando comentários que machucam os outros, então não exercitam respeito. Então, se a gente se deixar levar por essas coisas, fica muito difícil alinhar e equilibrar nosso pensamento. Por isso, a necessidade de nós, no nosso dia a dia, inserir esses momentos, leituras, para que a gente abasteça também a nossa mente com bons exemplos, né? Com exemplos edificantes, com mensagens que nos auxiliem, entendeu? Então, participar dos estudos é tão bom quando a gente lê um livro junto com companheiros, né? Que a gente pode compartilhar pensamentos, pode compartilhar entendimentos, e um vai auxiliando o outro. Então, assim, vocês não estão sozinhos, né? Nós estamos sempre acompanhados e amparados. E as oportunidades do auxílio, ela vem de diferentes maneiras. Então, é importante que a gente entenda essa necessidade e a importância de nós nutrirmos o nosso campo mental, o que a gente chama de esse templo íntimo, né, com boas coisas, bons exemplos, coisas que nos motivem, que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, a ver que lá fora tem muitas pessoas boas também, muita gente fazendo o bem, e que a gente nos deixe inspirar por essas pessoas e façamos também esse exercício de cultivar dentro de nós sempre o bem, sempre o equilíbrio, apesar das dificuldades que a gente sabe que vão aparecer e que faz parte da nossa caminhada. Está todo mundo aí lidando com a lei da causa e efeito, né? Com a lei de justiça, e faz parte da nossa evolução passar por tudo isso, mas não nos esqueçamos, não estamos sozinhos, a doutrina espírita também está aí para consolar, para esclarecer e nos auxiliar a seguir em frente. Este, então, foi o item 57, Para e Pensa, do Livro da Esperança, e eu espero que todos tenham aproveitado esse momento e que ele tenha sido um momento de auxílio e de esclarecimento para algumas situações, porque a gente acaba no meio do dia a dia, né, muitas vezes não, nos deixando levar por essas situações difíceis, mas aí a gente para e pensa e se vê aliado aí de um Emmanuel, de um Chico, do André Luiz, que vem trazendo para a gente tanto consolo junto com o Evangelho de Jesus e junto com toda a doutrina espírita. Um abraço para todos e até uma próxima.